Os gemidos abafados pelo pano preso entre os dentes ainda ecoavam na escuridão úmida. No colo, 2 corpos pequenos, quentes, envoltos num pedaço de pano de saca rasgado. Seja muito bem-vindo ao canal Além da Escravidão. Eu sou Bruno Henrique. Hoje eu vou te contar uma história sobre nosso povo e nosso passado. Fica comigo até o fim. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga, nos comentários, de onde está falando. Eu adoro saber onde cada um de vocês vive. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Era maio de 1857. Na fazenda São Lourenço, em Vassouras, a noite era fria, mas o suor escorria pelo rosto de Ana Maria, misturando-se às lágrimas silenciosas. Ela tinha acabado de parir sozinha, no chão de terra batida, gêmeos. O silêncio era tão pesado que doía. Até que o som chegou, passos no alto, no assoalho de madeira da casa grande. Eles vinham em direção à porta do alçapão. Ana Maria apertou os bebês contra o peito. A chama da vela dançou, quase apagando. Ela olhou para os rostinhos enrugados, para a pele ainda úmida, e seu coração parou por um instante. Não pelo cansaço, não pela dor, mas pela cor. A escada rangeu. Primeiro, o vestido pesado de brocado apareceu na abertura. Depois, os sapatos de salto. Dona Eugênia de Barros desceu os degraus com cuidado. O rosto, uma máscara de impaciência e desdém. A sinhá vinha ver o que a demora da criada no porão significava. Uma fuga? Um roubo? Seus olhos se ajustaram à penumbra. Pousaram na figura encolhida de Ana Maria, no sangue no chão, nos 2 pequenos embrulhos em seus braços. Eugênia congelou. O ar saiu dos pulmões dela num sopro rouco. Seu olhar, que há segundos era de puro desprezo, começou a viajar. Da mãe exausta para o primeiro bebê. Para o segundo. De volta para o primeiro. Um tremor quase imperceptível começou nos lábios finamente desenhados. Ela deu um passo à frente, vacilante. A luz da vela agora iluminava plenamente os rostos das crianças adormecidas. A pele clara, os cabelos finos, as feições que, mesmo recém-nascidas, carregavam uma assinatura inconfundível. A assinatura do sangue Barros. Não era uma semelhança sutil, era uma evidência. Dona Eugênia levou uma mão luvada ao peito, como se tivesse levado uma facada. Seu queixo tremia. Os olhos, antes duros, se arregalaram num entendimento aterrador. Aquele não era o filho de um escravo do campo. Não era o resultado de uma paixão furtiva com outro criado. Aqueles meninos eram a prova viva, gritante, de que a honra que ela vestia como um manto, a pureza sanguínea que a família Barros alardeava em jantares e missas, era uma construção frágil, suja, sustentada por uma violência íntima que acontecia sob o próprio teto que ela governava. A realidade caiu sobre ela com o peso de uma pedra de moinho. Os joelhos de Dona Eugênia dobraram. Não num gesto delicado, mas num colapso. Ela caiu de joelhos no chão úmido do porão, o brocado caro rasgando-se na pedra áspera. Um som gutural, um misto de choque e agonia, escapou de sua garganta antes que o desmaio a levasse, deixando-a prostrada diante da mãe escravizada e dos 2 filhos que desmascaram o mundo inteiro dela. E ali, na quietude perturbada apenas pelo respiro dos recém-nascidos, ficou claro. O desmaio não era sobre escândalo, era sobre o reconhecimento. Prepare seu coração. Essa é a história de Ana Maria.
da mãe que pariu no porão, dos filhos que nasceram com a cor da verdade, e da queda que abalou os alicerces de uma casa inteira. O desmaio de Dona Eugênia foi o estampido, e como todo estampido, trouxe o desespero correndo. Primeiro, foram os gritos das mucamas que a haviam acompanhado à porta do porão. O alvoroço subiu pela casa grande como fogo em palha seca. Em minutos, o senhor Joaquim de Barros estava no alto da escada. Seu rosto largo e barbado, uma mistura de irritação e preocupação. O que há? O que aconteceu com minha esposa? Desceu os degraus e a cena se desenrolou diante dele. A mulher desmaiada no chão, a escrava exausta agarrada aos recém-nascidos e a verdade, escancarada na cor da pele dos meninos, pairando no ar úmido. Joaquim não desmaiou. Seus olhos apenas se estreitaram. Ele avaliou a situação com a frieza de um homem que vê uma contabilidade dar errado. A esposa era um problema de honra. Os bebês eram um problema de propriedade. Ana Maria. Ana Maria era o problema que tinha gerado os outros dois. Peguem a sinhá, levem-na para seu quarto. Chamem o doutor. Sua voz era um comando seco. Enquanto as mucamas se apressavam, ele finalmente olhou para Ana Maria. Seu olhar não buscou os filhos. Buscou nela algum sinal de desafio, de acusação. Encontrou apenas o cansaço profundo e o medo silencioso. Foi o suficiente. Capataz. O homem, um tipo musculoso com o chicote sempre à cinta, apareceu na abertura. Cuide disso! E virou as costas, subindo a escada para cuidar da fachada da sua vida. O resto era serviço. O capataz desceu, seus olhos pousando nos bebês com um interesse prático, quase de açougueiro. Ele estendeu as mãos. Ana Maria recuou, instintivamente, escondendo os filhos contra o peito. Um gesto mínimo, uma fração de segundo. Foi o bastante para o chicote cibiar no ar e estalar a um palmo do seu rosto. O estalo ecoou nas pedras. Entregue. A ordem veio baixa, sem espaço para discussão. As mãos de Ana Maria tremeram. Cada fibra do seu ser gritava para lutar, para gritar, para proteger. Mas o corpo, marcado pela exaustão e pela realidade brutal daquele lugar, sabia o preço da resistência. A morte era provável, a separação, certa. Lentamente, como quem entrega a própria alma, ela estendeu os 2 embrulhos de pano. O capataz pegou um em cada mão, sem cerimônia. Olhou para um, depois para o outro. A semelhança com o patrão era tão gritante que ele quase cuspiu no chão de desprezo. Virou-se para subir. Por favor. A palavra saiu dos lábios de Ana Maria antes que ela pudesse contê-la. Um sussurro rouco. Meus filhos. O capataz parou, sem se virar. Filhos? Aqui não tem filhos. Tem mercadoria estragada e serviço útil. Ele sacudiu levemente o braço direito, o que segurava o bebê que choramingava abaixo. Esse aqui, a cor serve. Fica. Vai ser criado na cozinha. Vai servir de moço de recado. Vão chamar de Miguel. Um nome cristão, decente. Então ergueu o braço esquerdo, onde o outro gêmeo dormia profundamente, alheio ao destino. Esse é evidência demais. Vai embora. Já tem comprador na fazenda do Coronel Almeida, ali na serra. Vão cuidar que ele vire um bom paiço de roça e que esqueça de onde veio. Ana Maria sentou no chão frio, como se suas pernas tivessem virado pó.
O mundo desmoronou em 2 pedaços distintos, cada um sendo carregado para uma escada diferente. Ela não gritou, não chorou. O choque era grande demais para o som, mas dentro dela algo se partiu e algo se forjou no mesmo instante. O capataz cumpriu a ordem com eficiência brutal. O menino que ficou, Miguel, foi entregue à cozinheira mais velha com um aviso. É criado da casa agora. Mulato, não esquece. O outro, ainda sem nome, foi embrulhado num pano limpo e colocado numa carroça que partiu antes do amanhecer, vendido por um preço simbólico ao coronel vizinho. Um negócio rápido, discreto, apagar a evidência. Na sala de visitas, sob o retrato austero dos antepassados Barros, Joaquim e o padre local conversavam em voz baixa. O padre, um homem que conhecia todos os segredos da região, balançava a cabeça com gravidade. É um perigo, Joaquim. A aparência é muito clara. As pessoas vão falar. As pessoas falam do que não entendem, padre. São crianças de uma escrava, criados, nada mais. E a sua esposa? O estado dela? Eugênia é uma mulher frágil, impressionável. Ela vai se recuperar. O importante é a ordem e a discrição. A discrição. Essa foi a lei imposta. Ninguém na fazenda falaria sobre o que aconteceu no porão. Ninguém comentaria sobre a cor dos gêmeos. A narrativa oficial foi costurada na hora. Ana Maria, uma escrava promíscua, tivera filhos de pai desconhecido. Um ficaria para servir, pois era forte. O outro foi vendido para não sobrecarregar a casa. Simples, limpo, honroso. Mas nas entrelinhas daquela ordem, uma escolha secreta nasceu no coração de Ana Maria. Ainda sentada no chão frio do porão, envolta no cheiro de sangue e parto. Ela não tinha os filhos, não tinha direitos, não tinha voz, mas eles tinham um nome. O que ficou, o que chamariam de Miguel. Na solidão da sua mente, ela o chamou de Benício, que significa abençoado, uma bênção escondida, proibida. O que foi levado, o que sumiu na carroça ao amanhecer. Ela o chamou de Calisto, o mais belo. Porque mesmo na escuridão do porão, ela havia visto a beleza frágil do seu rosto. Benício e Calisto. Nomes que nunca seriam ditos em voz alta. Nomes que não constariam em registros, em batismos, em inventários. Eram sussurros da alma, atos de posse íntima num mundo que lhe negava toda posse. A escolha foi essa. Mesmo que lhe roubassem os filhos do colo, eles não roubariam os filhos do seu coração. Ela os nomeou. E onde há um nome, há um vínculo. Onde há um vínculo, há uma memória. E onde há memória, há a semente da resistência. Enquanto a Casa Grande trabalhava freneticamente para varrer o escândalo para debaixo do tapete, uma mulher exausta, sozinha num porão escuro, começou a traçar o primeiro mapa de uma guerra silenciosa. A guerra para não esquecer. A separação foi a ferida. A nomeação secreta foi o primeiro ponto de sutura. Mas você sabe o que acontece quando a lei trata pessoas como coisa? Elas são movidas como mobília, vendidas como gado. E a dor de uma mãe vira apenas mais um ruído de fundo no funcionamento cruel do sistema. Se você sente esse nó na garganta, essa indignação de ver uma família despedaçada por um capricho cruel, você não está sozinho. Histórias como a de Ana Maria foram a regra, não a exceção. E é por isso que precisamos falar sobre elas,
lembrar de cada nome secreto, cada vínculo negado. Aqui no História Negra, nós trazemos à tona essas memórias soterradas, para que a justiça que foi negada no passado, pelo menos encontre voz no presente. Se você acredita nisso, clique no link e siga nosso perfil. Porque esquecer é aceitar. E lembrar é o primeiro ato de reparação. Os anos passaram como uma corrente pesada, arrastando a fazenda São Lourenço através das décadas. A vida seguiu. O café foi plantado, cultivado, vendido. As paredes da Casa Grande continuaram altas e brancas, mas dentro delas um silêncio diferente se instalou. Um silêncio cheio de olhares. Ana Maria foi transferida para o trabalho na cozinha e no quintal. Era uma punição discreta, longe dos aposentos principais, longe do senhor Joaquim, mas perto do filho. Benício, o que a casa chamava de Miguel, cresceu como um mulato criado da casa. Um moço de recado, um ajudante de cocheiro, um cara que carregava as compras do mercado. Ele era tratado com uma mescla cruel, mais brando que os escravizados da roça, mas sempre com a distância de um criado. Nunca um filho, nunca um igual. Ana Maria o observava de longe, quando ele passava pelo quintal carregando água, quando ele era chamado pelo senhor para uma tarefa. Cada vez que o nome Miguel era gritado, ela repetia dentro de si, Benício. Cada vez que ele sorria, e ele tinha um sorriso fácil, que lembrava o Senhor nos seus momentos mais gentiles, ela sentia uma pontada de dor e de amor tão forte que precisava se virar, disfarçar, esconder. Ela não podia falar com ele, não podia tocá-lo. A ordem era clara. Qualquer proximidade seria vista como uma tentativa de contaminar o criado com a lembrança da sua origem impura. O olho do capataz estava sempre lá. O olho de Dona Eugênia, ainda mais frio depois do episódio do porão, estava sempre lá. Mas Ana Maria tinha outro filho, Calixto, vendido, levado. Estava na fazenda do Coronel Almeida, na Serra, a algumas horas de viagem. Um paiço de roça, um escravo do campo. Ela não sabia como ele estava. Não sabia se estava vivo. Então, começou a planejar. As visitas furtivas não eram audaciosas, não eram heróicas, eram brechas, espiadelas. Uma vez por ano, na época da colheita do café, o coronel Almeida enviava alguns de seus escravizados para ajudar na lavagem e secagem dos grãos na fazenda São Lourenço. Era uma troca de serviços entre fazendeiros. Ana Maria descobriu, através de conversas cuidadosas com outras escravizadas, que Calixto, agora chamado apenas de João, vinha em alguns desses grupos. Ela começou a marcar os dias. Quando a carroça dos escravizados do coronel chegava, ela se posicionava num ponto específico do quintal, próximo ao tanque de lavagem. Enrolava um pano extra na cabeça, abaixava o olhar. Parecia apenas outra mulher trabalhando. E então ela procurava. Entre os homens cansados, sujos de terra, ela buscava um rosto que tinha a mesma estrutura do pequeno bebê que lhe foi tirado, a mesma linha da mandíbula, o mesmo jeito de caminhar que, inexplicavelmente, ela reconhecia. E um dia, ela encontrou. Ele estava mais alto, magro, com marcas de trabalho pesado nos braços. Mas quando ele levantou o rosto para respirar, Ana Maria viu seus olhos. Eram os mesmos olhos que ela havia visto no porão. Os mesmos olhos de Benício.
o mundo parou. O ruído do café sendo lavado, das conversas, dos comandos, tudo desapareceu. Só existia o filho, a alguns metros de distância, e o abismo impossível entre eles. Ele não olhou para ela. Não podia saber. Ele era João, um escravo de outra fazenda, uma pessoa sem história, sem mãe, sem nome. Ana Maria não se mexeu, não chamou, mas naquele instante, dentro dela, uma corrente de pensamentos correu como um rio. Ele está vivo, ele está forte, ele está aqui. E ela sussurrou, tão baixo que apenas seu próprio coração ouviu. Calisto. Essas visitas furtivas tornaram-se seu ritual secreto. O único momento em que ela podia ver os dois filhos, mesmo que separados por anos e por funções. Benício, sempre próximo, sempre inacessível. Calisto, uma aparição anual, um fantasma que confirmava sua existência. O risco era constante. Dona Eugênia desenvolveu uma vigilância particular sobre Ana Maria. Não com palavras, com olhares. A sinhá nunca mencionava o porão, os bebês, o desmaio. Mas sua presença na varanda, observando o quintal, era uma sentença permanente. Ela sabia. E Ana Maria sabia que ela sabia. E o senhor Joaquim, ele seguiu sua vida. Às vezes, ao passar pelo quintal, seus olhos pousavam em Benício, o mulato criado, com uma curiosidade distante, quase científica. E então pousavam em Ana Maria, com um peso diferente. Era o olhar de um homem que sabe que uma parte de si está espalhada no mundo, em formas que ele não pode controlar nem admitir. Ele nunca falou com ela sobre isso. Nunca perguntou, mas a tensão estava lá, palpável, como um fio esticado entre eles que poderia cortar a qualquer momento. Ana Maria vivia nesse campo de tensão, entre o silêncio obrigatório e o amor que gritava dentro dela, entre a vigilância da sinhá e a presença invisível do Senhor, entre a proximidade física de um filho e a distância anual do outro. Ela mentia para sobreviver, mentia com seu corpo, mantendo-se distante, mentia com seus olhos, evitando o contato prolongado, mentia com sua voz, nunca pronunciando os nomes verdadeiros. Mas dentro do silêncio, ela construía um mundo onde Benício e Calisto eram seus filhos, um mundo onde ela era mãe, um mundo que existia apenas no espaço entre seus pensamentos e a realidade brutal da fazenda. Essa resistência íntima, silenciosa, era seu único território livre. Era o que mantinha sua alma intacta enquanto o sistema trabalhava para reduzir sua existência a uma função: servir, trabalhar, obedecer. E ela servia, e trabalhava, e obedecia. Mas na quietude da sua mente, ela nomeava, ela lembrava, ela amava. O tempo não parou, a tensão não diminuiu. Ela apenas se acumulou, ano após ano, como água pressionada contra uma barragem. E você sabe o que acontece quando a pressão chega ao limite? A barragem não aguenta. Algo vai romper. Ana Maria guardava o segredo. Mas o segredo tinha vida própria. E crescia nos rostos dos seus filhos. Crescia na cor da pele que não podia ser ignorada. Crescia no olhar de Dona Eugênia, cada vez mais gelado. Crescia até que não pudesse mais ser contido nos limites do silêncio e da obediência. A tensão era uma corda esticada, e alguém estava prestes a cortá-la. A empatia que você sente agora, essa vontade de atravessar o tempo e proteger aquela mãe, é a mesma força que move a memória.
É o que nos faz lembrar que, mesmo nas situações mais desesperadoras, o amor encontra brechas para existir. Se você quer ajudar a manter essas histórias vivas, a dar voz aos silêncios do passado, você pode fazer isso agora. Clique aqui e apoie nosso projeto de pesquisa. Cada contribuição ajuda a localizar documentos, a encontrar registros, a resgatar nomes que o sistema tentou apagar. Nomes como Benício, como Calixto, como Ana Maria. O ano era 1888. O Brasil estava em convulsão. A Lei Áurea tinha sido assinada e a palavra liberdade ecoava por todos os cantos, prometendo um novo mundo. Na fazenda São Lourenço, a palavra chegou como uma tempestade. Para alguns, foi a luz. Para outros, foi o fim do mundo. Os escravizados da roça, agora libertos, começaram a deixar a fazenda, buscando um lugar para reconstruir suas vidas. Mas dentro da Casa Grande, a liberdade era um conceito mais complicado. Benício, ainda conhecido como Miguel, não saiu. Ele era o criado da casa, alforriado por obrigação legal, mas sem terras, sem dinheiro, sem destino. Ele continuou nas dependências, fazendo o mesmo trabalho, dormindo no mesmo quarto pequeno. A diferença era que agora, teoricamente, ele podia sair. Podia ir, mas havia algo que o prendia ali. Não eram as paredes. Era uma história. Uma história que começou num porão, com um parto escondido e uma mãe que ele nunca conheceu como mãe. Ele tinha 31 anos. A cor da sua pele, sempre um tema de comentários velados, era agora uma questão pública, uma evidência. Enquanto Vassouras se reorganizava após o fim oficial da escravatura, rumores circulavam. Rumores sobre filhos de senhores, sobre direitos negados, sobre heranças que deveriam ser divididas. Um advogado abolicionista, um homem jovem e fervoroso que passava pela região, ouviu esses rumores e procurou Benício. A conversa aconteceu na sombra do pomar, longe dos ouvidos da Casa Grande. Miguel, ou você tem outro nome? Benício olhou para o homem. Miguel, é o nome que me deram. Mas você sabe de quem você é? Benício ficou quieto por um longo momento. Ele sabia dos olhares, das conversas interrompidas quando ele entrava na sala. Do senhor Joaquim, agora um homem velho e enfraquecido, evitando seu rosto. E da mulher escrava, Ana Maria, que sempre o observava com uma intensidade que doía. Eu sei, ele disse finalmente. E você sabe que, pela lei, um filho tem direito à herança do pai, mesmo se o pai não o reconheceu, mesmo se a mãe era uma escrava. Eu sei. E você quer fazer algo sobre isso? Benício olhou para a Casa Grande, para as janelas altas onde Dona Eugênia, agora uma senhora envelhecida e ainda mais fria, observava o mundo, para o senhor Joaquim, que governou uma vida inteira com a certeza de que sua honra estava intacta. Ele respirou fundo. Eu quero. O advogado começou a coletar testemunhos. Procurou outros escravizados libertos que haviam trabalhado na fazenda naquele ano de 1857. Encontrou a cozinheira velha, que ainda lembrava do bebê entregue a ela com a ordem: é criado da casa agora. Mulato. Não esquece. Encontrou o antigo capataz, já retirado, que confirmou a venda do outro gêmeo. E encontrou Ana Maria. Ela estava agora numa pequena cabana na borda da fazenda, alforriada pela lei, mas sem recursos para ir muito longe.
Uma mulher de 50 anos, com o corpo marcado pelo trabalho e pelo tempo, mas com os olhos ainda cheios da mesma força silenciosa. O advogado perguntou sobre os filhos, sobre o parto no porão, sobre o senhor Joaquim. Ana Maria não disse uma palavra, mas ela entregou a ele um papel amarrotado, guardado por décadas dentro de um pequeno embrulho de trapos. Era uma carta que ela havia escrito anos antes, tentando pedir alforria para os seus filhos. Uma carta que nunca foi enviada, porque não havia destinatário. Não havia esperança. Na carta, ela não nomeava Joaquim de Barros diretamente, mas ela escrevia: Meus filhos são de sangue desta casa. Sua cor é testemunha. Sua vida é prova. Era uma evidência escrita, um registro da mãe. O advogado juntou tudo: os testemunhos, a carta e o fato mais evidente, mais irrefutável: a cor da pele de Benício. A semelhança física com Joaquim de Barros, agora visível a todos. Ele preparou uma ação judicial, uma petição ao cartório de Vassouras, exigindo o reconhecimento de paternidade e a partição da herança da fazenda São Lourenço. O processo chegou na Casa Grande como um tiro. O senhor Joaquim, já enfermo, recebeu a notificação com uma mistura de incredulidade e raiva. Dona Eugênia, ao ler as alegações, a descrição do parto no porão, a venda do outro gêmeo, a carta de Ana Maria, ficou pálida. A mesma palidez do dia em que ela desmaiou, 3 décadas antes. É uma calúnia! Joaquim gritou, sua voz fraca ainda tentando impor autoridade. Uma invenção dessa mulher. Mas Dona Eugênia olhou para ele com uma expressão nova. Não era de raiva. Era de um cansaço profundo, de uma vergonha que havia fermentado por anos. É verdade, ela disse, baixo. Você sabe que é verdade. A Casa Grande se preparou para a batalha. Advogados foram contratados. Testemunhos foram comprados ou intimidados. A estratégia era simples: negar. Negar tudo. Alegar que Miguel era apenas um criado mulato, sem parentesco. Que Ana Maria era uma escrava oportunista, inventando histórias para ganhar dinheiro. Que a cor da pele era uma coincidência, uma característica comum. Mas Benício não estava sozinho. No dia da primeira audiência no cartório de Vassouras, algo extraordinário aconteceu. Ana Maria decidiu ir. Não como testemunha oficial. Sua palavra, como uma mulher negra e ex-escrava, seria facilmente desqualificada. Mas como presença. Como uma figura silenciosa no fundo da sala. E mais extraordinário ainda, Calixto apareceu. O outro gêmeo, vendido para a fazenda do coronel Almeida, tinha sobrevivido. Tinha trabalhado como paiço de roça por toda a vida. Também alforriado pela lei, ele ouvira os rumores sobre o processo. E, com uma coragem que só pode nascer de uma vida de resistência silenciosa, ele viajou até Vassouras. Os 2 homens entraram no cartório juntos, não como aliados, não como amigos, como 2 desconhecidos que compartilhavam um único fato, a mesma mãe. Eles não se abraçaram, não conversaram, mas quando se viram, seus olhares se cruzaram. E naquele momento, a história que havia sido separada em 2 partes distintas, 2 vidas paralelas, se reuniu. O advogado de Benício apresentou as provas, a carta de Ana Maria, os testemunhos, e então ele fez o movimento mais audacioso. Senhores, ele disse, dirigindo-se aos juízes e aos representantes da família Barros,
A maior prova não está nos papéis. Está na sala. Ele pediu que Benício e Calixto se aproximassem. Os dois homens, um com as marcas do serviço doméstico, outro com as marcas do trabalho brutal da roça, ficaram lado a lado. E a sala ficou em silêncio. A semelhança era assombrosa. Não apenas a cor da pele clara, que ambos possuíam, mas a estrutura do rosto, a linha da mandíbula, o formato dos olhos. Era como ver uma imagem dividida e então reunida. Era como ver o próprio Senhor Joaquim refletido em duas versões diferentes, uma versão que ele aceitou na casa, outra que ele vendiu para apagar. Dona Eugênia, presente na audiência com seu advogado, olhou para os dois homens lado a lado. E então olhou para Ana Maria, no fundo da sala, uma mulher envelhecida, com os olhos fixos nos filhos que ela nunca pudera chamar de seus. A senhora não desmaiou, não gritou, mas algo dentro dela pareceu quebrar. Sua honra, mantida com tanto custo por décadas, estava sendo desmontada publicamente, no cartório, diante de juízes, advogados e de uma cidade que agora ouvia a história. Ela levantou-se lentamente. Sua mão tremia. Ela olhou para seu próprio advogado e disse em voz tão baixa que quase não foi ouvida: "Não podemos continuar." Ela não admitiu a paternidade. Não confessou o segredo. Mas sua retirada da audiência, seu reconhecimento tácito da verdade irrefutável, foi uma colisão. A colisão entre a fachada e a realidade. Entre a honra branca e a vida negra que sustentava essa honra. O processo, como muitos na época, não foi resolvido rápido. Foi arquivado, emperrado em manobras jurídicas, em influência política da família Barros. Mas algo crucial aconteceu. Ele foi registrado. As alegações, as testemunhas, a carta de Ana Maria, tudo foi documentado no cartório de Vassouras. O segredo que havia sido guardado no porão, depois silenciado na Casa Grande, agora estava escrito em papel oficial. Era parte da história pública. E Ana Maria, ao sair do cartório, viu seus dois filhos, Benício e Calixto, conversando brevemente no portão. Não eram amigos, não eram uma família, mas eram dois homens que, por um instante, reconheceram a origem comum. A mãe comum. Ela não se aproximou, mas Benício, o filho que ficou, olhou para ela. E seu olhar não era o de um criado para uma ex-escrava. Era o olhar de um homem para a mulher que carregou o seu segredo por toda uma vida. Um olhar de reconhecimento. A revelação não trouxe justiça instantânea. Não troveu reparação. Mas trouxe algo mais poderoso. A verdade, exposta. A mentira da família Barros, agora registrada em documentos públicos. A cor dos gêmeos, finalmente, não era apenas um segredo privado. Era uma prova histórica. O sistema escravista acabava, mas suas cicatrizes, suas histórias, seus filhos separados, agora tinham um nome e tinham um registro. E isso era um começo. Essa exposição da verdade, essa colisão pública entre o segredo e a lei, é o momento em que a história de Ana Maria sai das sombras e encontra o mundo. É o momento em que a resistência íntima se transforma em ação coletiva. Se você está sentindo essa urgência, essa necessidade de ver a justiça prevalecer, mesmo que tardia, você entende o valor da memória. Essa luta continua hoje. Clique no link e assine nossa petição para tornar esses documentos públicos mais acessíveis.
Cada nome registrado, cada história exposta, é um passo para que nenhuma mãe precise guardar seus filhos apenas no silêncio do seu coração. A poeira do processo judicial baixou. O processo em si foi arquivado, como tantos outros. A força política e o dinheiro da família Barros ainda eram maiores do que a justiça recém-nascida de um país pós-abolição. Mas o arquivamento não significou apagamento. Os documentos ficaram, a petição, os depoimentos, a carta de Ana Maria, tudo registrado no cartório de Vassouras, número de processo 458, ano de 1888. Papéis que hoje repousam no Arquivo Público do Estado do Rio, contando uma história que a Casa Grande tentou sufocar. Os destinos se separaram novamente, mas agora de maneira diferente. Benício, o filho que ficou, nunca recebeu herança. Nunca foi reconhecido legalmente como filho de Joaquim de Barros. Mas o processo lhe deu algo mais intangível, uma identidade. Ele deixou a Fazenda São Lourenço, levando consigo a história. Mudou-se para a cidade, trabalhou como carpinteiro, casou-se, teve filhos. E a esses filhos, ele contou uma versão da história. Não toda, mas o suficiente. E deu a eles um sobrenome que ele próprio escolheu: dos Santos. Um nome comum, que não levantava suspeitas. Mas dentro da família, sabia-se. A origem vinha de uma senhora chamada Ana Maria e de um segredo guardado num porão. Calixto, o filho vendido, voltou para a região da Serra. A vida de trabalho pesado na roça deixou marcas profundas. Ele não se casou, não constituiu família. Viveu o resto de seus dias como trabalhador rural livre, mas sempre à margem. A audiência no cartório foi o único momento em que ele esteve ao lado do irmão. O único momento em que a linha quebrada da família se tocou. Morreu alguns anos depois, sem deixar descendentes. Uma vida apagada, como o sistema escravista planejou, mas não totalmente, porque seu nome verdadeiro, Calixto, estava na memória de uma mãe e, por ela, chegou até nós. Dona Eugênia viveu seus últimos anos enclausurada na Casa Grande, que começava a mostrar sinais de decadência. A riqueza do café diminuía. A honra da família, manchada publicamente, já não era um escudo. Ela morreu sem reconciliar-se com o marido, Joaquim, que partiu antes dela. O silêncio gelado entre eles durou até o fim. E Ana Maria? Ela viveu até uma idade avançada, numa pequena casa nos arredores de Vassouras. Livre, mas carregando o peso de uma liberdade que chegou tarde. O custo da sua maternidade foi a vida inteira. O parto escondido, a separação, o silêncio, a vigilância, o amor secreto. Cada filho foi uma prova viva da violência que ela sofreu e da resistência que ela escolheu. Ela nunca ouviu Benício ou Calixto a chamarem de mãe. Nunca houve um reencontro familiar, um abraço que curasse as décadas de distância. Mas houve um gesto. Pouco antes de falecer, já muito idosa e com a visão falhando, Ana Maria recebeu uma visita. Era Benício. Agora um homem de meia idade, com seus próprios cabelos grisalhos. Ele não entrou com presentes. Não entrou com grandes palavras. Entrou e sentou-se numa cadeira próxima à dela. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Então, ele disse, olhando para as mãos enrugadas no colo: "Eu vi os papéis, no cartório, a carta que você escreveu." Ana Maria não respondeu, apenas virou o rosto na direção da voz. "Você nos deu nomes," ele continuou, a voz embargada. "Nomes que ninguém mais sabia.
Ela fez um pequeno movimento com a cabeça. Um aceno quase imperceptível. Obrigado, ele sussurrou. Ela não disse de nada. Não disse é seu direito. Apenas estendeu a mão, trêmula, na direção dele. Ele a segurou. As mãos ficaram unidas por 1 minuto. A mão do filho que ela viu crescer de longe. A mão da mãe que ele nunca conheceu de perto. Foi o único contato. O único reconhecimento. Mas foi suficiente. Ana Maria faleceu em paz. Não na paz do esquecimento, mas na paz de quem sabe que a semente foi plantada. A semente da verdade. A semente da memória. A honra da casa grande dependia da mãe que eles mantinham calada. Mas no fim, foi o silêncio estratégico dessa mãe, e depois a sua coragem de deixar um registro que sobreviveu. A honra dos Barros murchou com o tempo. A história de Ana Maria e dos seus filhos Benício e Calixto ficou. Hoje, a Fazenda São Lourenço é uma ruína. O casarão branco está desmoronado. O porão, onde tudo começou, está cheio de entulho e mato. Mas no arquivo público, a página amarelada da carta de Ana Maria ainda pode ser lida. E se você ler com atenção, entre as linhas de uma petição por alforria, você não vê apenas uma escrava pedindo liberdade. Você vê uma mãe nomeando seus filhos. Você vê uma mulher dizendo ao mundo e à história: eles existiram, eles foram meus, e a cor deles era a prova. A lição não é sobre um final feliz, é sobre um registro, é sobre a força brutal de um sistema que separa famílias, que vende filhos, que silencia mães, mas é também sobre a resistência íntima que sobrevive a tudo, no nome secreto, no olhar furtivo, na carta guardada, no processo judicial, na mão estendida no leito de morte. A história de Ana Maria não terminou em 1888. Ela ecoa em cada família que busca reconstruir suas origens quebradas pela escravidão, em cada documento que é resgatado, em cada nome que é lembrado. A cor dos gêmeos fez a Sinhá cair de joelhos, mas foi a memória da mãe, teimosa e silenciosa, que fez a história permanecer de pé, e permanece até hoje. Essa é a redenção possível, a memória. Manter viva a história de Ana Maria não é apenas um ato de justiça histórica, é um ato de criação de futuro. É garantir que nenhuma mãe precise esconder o nome dos seus filhos. Se você quer fazer parte desse movimento de transformar histórias soterradas em legado vivo, o caminho está aqui.